Salve Maria, meus irmãos e minhas irmãs! Como é que foi ontem? Como foi as maravilhas que vocês sentiram ao ler de novo o texto do Papa Francisco? Maravilhoso! Falando de tudo que Maria é. Não deixe de relatar tudo nos comentários, tá bom? Assim poderemos ter noção do desenvolvimento de cada um de vocês nesse processo de conhecimento e transformação. É muito importante saber o que vocês estão pensando e entendendo. Continuamos falando de Maria. Lógico, essa semana é só sobre Maria. O Tratado da Verdadeira Devoção nos lembra que ainda não se louvou, exaltou, honrou, amou e serviu suficientemente a Maria, pois muito mais louvor, respeito, amor e serviço ela merece. Foi o que eu falei ontem. Ainda é muito pouco que a gente está fazendo. Ela merece muito, muito mais. Muito mais respeito, muito mais louvor, muito mais amor e muito mais serviço. Fazer coisas por Maria. São João dizia que os olhos não viram, o ouvido não ouviu, nem o coração do homem compreendeu as belezas, as grandezas e as excelências de Maria. O milagre dos milagres, da graça, da natureza e da glória. São João que dizia isso. Por isso precisamos tanto conhecer Maria. Somente ela, como medianeira do único medianeiro que é Jesus, pode nos ajudar a operar essa transformação em nós e nos levar para o céu com segurança e muito amor. Só Maria pode fazer isso, porque Jesus quer assim e Deus quer assim também. Eles querem que a gente fale cada vez mais de Maria para ela ser cada vez mais conhecida, mais amada. Hoje nós vamos entender o processo que nos leva a sermos obedientes, fiéis e confiantes. Ao observarmos o comportamento de Maria em relação a Deus, conseguiremos alcançar a graça da misericórdia divina, ao imitarmos Maria, que é o modelo perfeito de santidade. Então, se você quer santo, imita Maria. Simples assim. Não é tão simples não, né? Muito complicado. Maria rezava. Isso significa que Maria estava sempre em comunhão com a vontade de Deus, pois se conectar com Ele é o que precisa ser feito o tempo todo. Então, nessa intimidade perfeita com Deus, ela sabia o que era preciso fazer e apenas obedecia, sem questionar. Isso aqui é uma coisa assim, bem interessante, porque antigamente eu não entendia. Como que Deus fala comigo? Eu ficava querendo escutar a voz de Deus, entendeu? Mas Deus tem muitas maneiras de falar com a gente. Ele fala através da Bíblia, da palavra, né? Quando você está lendo a Bíblia, você pode falar, isso aqui que Deus está querendo que eu faça. Você pode receber uma mensagem de uma pessoa. Aconteceu muitas e muitas vezes comigo receber mensagem de pessoas que eu nem conheço e dar uma resposta que eu estava precisando ouvir. Às vezes você tem uma inspiração, né? Você está parado assim, eu podia fazer dessa maneira. É uma maneira que Deus usa, Ele manda o seu anjo da guarda falar com você. Por exemplo, nos sonhos, os sonhos são excelentes para você ter inspiração divina e conversar com Deus. O importante é que quando você perceber uma dessas manifestações na sua vida, ouça e procure obedecer. Porque às vezes a gente até ouve facinho, né? Às vezes eu estou num grupo de oração, o Espírito Santo de Deus está falando aqui no meu ouvido, ouve facinho, né? O Espírito Santo falando no ouvido. O problema é ouvir e obedecer, não é só ouvir, tá? Então temos que aprender com Maria a sermos obedientes, ouvir o que Deus quer, ficar sabendo o que Ele quer e obedecer. O Papa Francisco, em sua catequese do dia 18 de novembro de 2020, falou sobre essa característica da Virgem Maria, de uma forma muito linda, como sempre. O Papa fala de uma maneira muito linda. Vamos entender sobre o que ele falou de Maria. Abre aspas. Nossa Senhora rezava. Quando o mundo ainda não a conhece
Quando é uma simples donzela, noiva de um homem da casa de Davi, Maria reza. Podemos imaginar a jovem de Nazaré recolhida em silêncio, em diálogo contínuo com Deus, que em breve lhe teria confiado a sua missão. Ela já é cheia de graça e imaculada, desde a concepção, mas ainda nada sabe sobre sua vocação surpreendente e extraordinária e sobre o seu amor. Não entendi. É uma palavra aí, significa sugar, sua profissão para sugar. Uma coisa é certa, Maria pertence ao grande exército dos humildes de coração, com quem Deus preparou a vinda do seu Filho. Maria não governa autonomamente a sua vida. Ela não toma conta da vida dela, ela não é dona do próprio nariz. Ela espera que Deus tome as rédeas do seu caminho e aqui, para onde Ele quer que ela vá. Ele diz para onde que ela vai, ela vai. Vai para a casa de Isabel, ela vai. Vai para o deserto, ela vai. Vai para o Egito, ela vai. Ela somente obedece. Não interessa quantos quilômetros ela vai ter que andar, quanto que ela vai ter que sofrer em cima de um burrinho, o que ela vai pisar em pedras e areia e passar fome, sede e calor. Não interessa, ela vai. Entendeu? Ela é dócil e que, com esta sua disponibilidade, predispõe os grandes acontecimentos que envolvem Deus no mundo. Se Maria não fizesse, as coisas não iam acontecer. Tem certas coisas que Deus determina para uma determinada pessoa. Se aquela pessoa não fizer, ninguém mais vai fazer. Porque é a missão daquela pessoa. Então, as missões que Deus determinou para Maria, ela tinha que fazer, porque senão ninguém mais ia fazer. E ela fez todas. O catecismo recorda-nos a sua presença constante e atenciosa ao desígnio do Pai e ao longo da vida de Jesus. Lá no catecismo número 2617 e 618. Maria encontra-se em oração quando o arcanjo Gabriel vai lhe levar o anúncio em Nazaré. Quando o anjo chegou, o que Maria estava fazendo? Rezando. Maria sabia de todos os planos de Deus para seu povo. Sabia que ia chegar o Messias, sabia de tudo, porque ela rezava, ela orava, ela ia para tudo quanto é lugar que tinha, que Deus mandava. Então ela sabia do que estava para vir, né? Maria encontra-se em oração o tempo todo. E aí o seu eis-me aqui, pequeno e sincero, que naquele momento faz saltar a alegria toda da criação. A história da salvação tinha sido precedido por umas outras eis-me aqui, por muitas obediências confiantes, por tantas disponibilidades à vontade de Deus. Maria foi a primeira a falar o seu sim para Deus. Depois desse sim, tudo começou a acontecer. Não há melhor maneira de rezar do que se colocar, como Maria, em atitude de abertura de coração para Deus, dizendo: Senhor, o que tu quiseres, quando tu quiseres e quando tu quiseres. E o Deus responde sempre. Quantos fiéis vivem assim a sua oração? Quem é mais humilde de coração, reza assim, sem se zangar, porque os dias estão cheios de problemas, mas indo ao encontro da realidade e consciente de que é no amor humilde, no amor oferecido em cada situação, que nos tornamos instrumentos da graça de Deus. Em cada segundo que a gente obedece, que a gente se torna instrumento nas mãos de Deus. Com a oração, uma oração simples que consiste em pôr a nossa vida nas mãos de Deus. Essa oração é o seguinte: que Ele nos guie. Se você falar o dia inteiro isso, que Deus nos guie, que Deus nos guie, que Deus nos guie, fique falando isso o dia inteiro. Com a oração, Maria acompanha toda a vida de Jesus até a morte e ressurreição. No final, continua e acompanha os primeiros passos da igreja nascente. Você pode encontrar lá em Atos dos Apóstolos.
A prece de Maria é silenciosa. O Evangelho nos narra somente uma oração de Maria, em Caná, quando ela pede ao filho por aquelas pessoas pobres que estão prestes a fazer má figura na festa. Essa foi a única oração que Maria fez na Bíblia inteira. Ela pediu a Jesus que intercedesse pelas pessoas da festa de Caná. Maria conserva tudo em seu coração, apresentando a Deus no seu diálogo com Ele. Ela mantém diálogo com Deus o tempo todo. Que bom se nós pudéssemos assemelhar-nos um pouco à nossa mãe. Seria tão bom. Com o coração aberto à palavra de Deus, com o coração silencioso, com o coração obediente, com o coração que sabe receber a palavra de Deus, deixando-se crescer como uma semente do bem na igreja. Mais uma vez, um texto maravilhoso do Papa, né? Que vocês vão voltar e vão ouvir de novo, que é maravilhoso e complexo. A Virgem Maria, nossa Mãe querida e generosa, nos dá a fórmula para alcançar a santidade. Olha só, ela nos deu a fórmula. Qual que é a fórmula? Um pouquinho de oração, muita humildade, muita obediência. Então, a fórmula é obediência, oração e humildade. Tudo isso que você precisa para alcançar a santidade e o céu. Eu sei que não é fácil, eu não disse que era fácil. Nem Jesus disse que era fácil. Ele não falou assim, toma a sua cruz e me siga. Pegar a cruz é um troço pesado, não é fácil não. Então, eu sei que não é fácil permitir que Deus esteja no comando de nossas vidas. Não é nada fácil. Estou tentando aqui, mas tem hora que ainda escapa. Ainda tento meter o bedelho no que tem que fazer. De alguma forma, nós estamos sempre tentando fazer as coisas do nosso jeito, sem consultar a Deus. Por quê? Porque é mais cômodo, né? Mais fácil. Eu pego, vou lá e faço. Só que você vai quebrar a cara, porque se não for de acordo com a vontade de Deus, não dá certo. Muitas vezes tratamos Deus como se fosse um funcionário nosso, pois queremos que Ele faça tudo na hora que nós designamos, do jeito que nós achamos que deve ser e no lugar que nós queremos ir. Mas isso é uma ilusão que nós criamos para nós mesmos. Não é comum a gente fazer isso? Deus, eu quero saúde agora, me dá aí, saúde agora, estou precisando agora. E se não for da vontade dele que você fique saudável agora? Você tem que sofrer um pouquinho para você aprender algumas coisas. Tem que ser do jeito de Deus e tem que aceitar. O difícil é você saber e aceitar. Isso é que é difícil. Só Deus sabe de todas as coisas, pois Ele é onisciente. Onisciente é aquele que sabe do nosso passado, nosso presente e nosso futuro. Ele sabe tudo da nossa vida. Sabe do nosso passado, sabe do nosso presente, sabe do nosso futuro. Porque Ele criou a gente, Ele que fez planos para nós, Ele que deu um propósito para a nossa vida. Então Ele sabe de tudo. Principalmente sabe o que é melhor para nós. Porque se Ele tem um projeto, Ele sabe o que vai acontecer lá na frente. Se eu pedir uma coisa que não vai chegar lá, Ele não vai me dar. Porque Ele sabe o que é melhor para nós, né? Então, precisamos aprender a rezar direito. O que é rezar direito? É rezar colocando, abrindo, escancarando o coração para receber o amor dele. E colocar tudo, mas tudo mesmo nas mãos de Deus. Colocar tudo. Não pode esquecer, não, isso aqui eu vou deixar para cá. Não, é tudo. E para isso nós temos a intercessão de Nossa Senhora. Ela vai te cutucar, vai falar assim, ó, tá faltando aquilo lá. Nossa Mãe Maria não nos desampara e não pega a nossa mão e nos leva até Jesus. Ok? Entenderam tudo? Então, volta lá no texto, lê de novo o texto do Papa Francisco e o resto do que eu falei também, né? Que também complementa. Faça as orações. Faltou uma ontem, né? Qual foi mesmo? Ladainha de Todos os Santos, Ave Maria de Estela e... Já rezou hoje? Ou vai rezar ainda? Ah, tá bom.
Então tá bom, que Nossa Senhora, que Jesus nos ampare, nos proteja e nos acompanhe nesse nosso itinerário para a salvação e para a consagração. E amanhã a gente se encontra de novo.